Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse livro aqui então do Napoleão Hill. Napoleão Hill que está trazendo aqui trechos de conversa que ele teve com Andrew Carnegie, que era ali aquele magnata do aço, aquele homem que já foi, de acordo com o que eu ouvi o Dr. Laí Ribeiro falando, o mais rico do mundo. Já foi, ele era realmente um multimilionário ali da indústria do aço e que propôs ao Napoleão Hill, quando este foi ali entrevistá-lo, quando ele ainda era muito jovem, ele foi entrevistá-lo, ele estava trabalhando ali como repórter. Então o Andrew Carnegie disse ao Napoleão Hill para ele fazer um levantamento, fazer um estudo, uma pesquisa de campo mesmo, e grandiosa, de muito tempo, ia levar muito tempo, ia dar muito trabalho, entre pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram. Para assim, então, ele está pegando todos esses, todas essas lições que ele recebeu, transformando isso em princípios básicos e organizando esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pudesse ser usada por todo mundo para alcançar sucesso. E foi isso que o Napoleão Hill fez durante 30 anos da vida dele. E o Andrew Carnegie ainda disse a ele: olha, mas você vai fazer esse trabalho, mas vai ter que trabalhar para se sustentar do outro lado também, porque durante o trabalho você não vai ganhar, não vai ser remunerado financeiramente. Porém, depois você vai receber tudo e um pouco mais. E foi assim que aconteceu, porque ele, que nasceu pobre ali em uma cabana de um só cômodo ali na Virgínia, nos Estados Unidos, terminou como sendo um dos maiores best-sellers da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Chegou até a ser conselheiro de presidentes, deixou além desse livro também o Pense em Riqueza e o Mais Esperto que o Diabo, que foram os dois que eu fiz aqui no canal. Eu deixo as séries aqui em destaque se você quiser ver, além de muitos outros. Então, ele é essa então a pessoa. Eu cito o Napoleão Hill para a gente entender quem é que está trazendo conselhos aqui de como ser capitão da nossa alma e senhores e senhoras do nosso destino, para ter sucesso, né? Ser capitão da nossa alma, senhor, senhora do nosso destino, morando embaixo da ponte, sofrendo de todas a falta e escassez em todos os setores. Não, é ser próspero e abundante em todos os setores da vida. E aí, entendendo quem é Napoleão Hill e quem é Andrew Carnegie, que eu não falei dele também, mas ele também eu vou trazer antes de terminar esse livro, eu ainda vou trazer mais detalhes sobre a vida dele, mas o que eu li, que eu me lembro, é que ele era um escocês que nasceu também na pobreza, ou seja, ambos tinham álibis que já vieram com eles, nasceram pobres, e eles poderiam ter usado isso como álibi para passar a vida na falta e na escassez, mas eles reverteram e ainda pensaram na gente, ainda então trabalharam e trouxeram e criaram então essa filosofia do sucesso. E nesse livro eles vão falar um pouco sobre isso, trazendo para a gente então conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada, que o Napoleão Hill e o Andrew Carnegie dizem que são vitais para que a gente entenda esses 3 pontos para alcançar o sucesso. E aqui o título do livro, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, é então inspirado aqui no poema do William Ernest Henley, que termina assim: não importa quão carregado, quão estreito o portão ou quão carregada de punições a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E o Napoleão Hill lamenta que ele não tenha concluído. Se eu prestar atenção nesses princípios básicos do sucesso, se eu for o comandante da minha mente, se eu for o guardião consciente dos meus pensamentos, porque o básico que o Napoleão Hill descobriu, que ele fala em todos os livros, é que a nossa existência ela é resultado do nosso pensamento. Assim como o universo é mental, o universo está acontecendo na mente de Deus. Então a nós também, como que está embaixo é como que está em cima, e o que está em cima é como que está embaixo, o axioma das leis herméticas. E nós também, assim como Deus está criando essa realidade, o universo é mental, a nossa vida é mental também.
tudo começa no pensamento, que é o pensamento então que dá origem a um sentimento, e esse sentimento que é agregado a uma emoção, ele vai então trazer, vai mostrar qual é a vibração na que nós estamos, qual é a frequência na qual nós estamos vibrando, e é isso que o universo entende como linguagem, é isso que o universo nos devolve. E aqui então nós estamos no terceiro capítulo, que fala da atenção controlada, e a atenção controlada é básica para que a gente consiga ser ali os guardiões conscientes da nossa mente. Então nessa parte aqui do capítulo, ele está trazendo depoimentos de pessoas que alcançaram muito sucesso, entre eles Thomas Edison, por exemplo, o ex-presidente americano, Henry Ford, ele fala muito dele ali no Pense e Enriqueça, o Graham Bell, ele traz essas pessoas e outros ainda, eu li todos, falando como é que eles notaram que a atenção controlada esteve, como é que eles notaram e encontraram a atenção controlada ali naquele momento em que eles obteram, naquela situação que eles tiveram sucesso, que eles passaram por uma dificuldade e saíram ali no sucesso. Ele falou de uma última pessoa aqui que foi o editor, uma pessoa que comprou uma revista que só tinha dívidas e um nome e transformou na maior revista dos Estados Unidos. E mesmo com os amigos dizendo que ele ia só perder dinheiro, dizendo para ele parar, ele persistiu, teve fé e com a atenção controlada ele chegou no sucesso. Então aqui ele estava dizendo ali o vídeo anterior foi concluído dessa forma, onde as pessoas coordenam seus esforços em espírito de harmonia pela realização de um objetivo definido e começam a trabalhar para isso, descobrem-se ajudadas por um poder misterioso que dá impulso aos esforços delas. Se forem vítimas reunidas pela perseguição, o poder a elas será disponibilizado da mesma maneira, por alguma razão aparentemente aumentado. Então aqui ele está falando desse poder invisível, que quando a gente consegue chegar com todo o nosso desejo, a gente tem um desejo definido, um objetivo definido, a gente usou tudo isso que ele deu aqui, a gente teve disciplina, autodisciplina, atenção controlada, hábito controlado, pensamento organizado, tudo isso. E mais alguns pontos que ele falou aqui. Então a gente chega com tudo isso ali na mente subconsciente, e é ali que há uma fusão, entre aspas, digamos, com a inteligência infinita, que aí vai nos ajudar, nos inspirando, nos enviando ideias, nos dando caminhos, claridade para que a gente trace um plano, e aí aquilo que a gente está buscando fazer com a nossa parte que a gente deve fazer, a gente é guiado para fazer o que a gente deve fazer e tudo acontece. Mas eles dizem que isso parece beira um milagroso. Então vamos ver como é que continua. Há cerca de 100 anos, um homem chamado Joseph Smith fundou uma religião conhecida como Mormonismo. Uma guerra religiosa eclodiu na comunidade onde ele e seus seguidores viviam, resultando no assassinato de Smith e do irmão dele, quando eles estavam confinados em uma cadeia. A liderança do grupo foi assumida por Brigham Young, que levou a maioria dos fiéis para o então não desbravado Utah, a mais de 3.000 quilômetros da área mais povoada dos Estados Unidos. Eles levavam só comida, quase insuficiente, sementes para plantar e utensílios domésticos e agrícolas para não morrerem de fome. Depois de abrir caminho por mais de 3.000 quilômetros de natureza não desbravada, enfrentar índios e lutar contra os elementos naturais, eles finalmente chegaram ao lugar hoje conhecido como Salt Lake City, Utah, e lá se instalaram. Plantaram as sementes que levaram, mas gafanhotos devoravam tudo que brotava do chão.
Para piorar a situação, o governo dos Estados Unidos enviou soldados a Utah para acabar com a poligamia. Eles se dedicaram à tarefa com tanta grosseria que acabaram hostilizando toda a população mórmon. Mas os mormons resistiram e a pequena colônia prosperou. As histórias contadas pelos mormons sobre os sacrifícios deles eram quase inacreditáveis, mas comprovadas em quase todos os detalhes essenciais. Os anos passaram e os mormons cresceram e prosperaram, ganhando a vida inteiramente do solo. De maneira geral, aceita-se que nenhum grupo, ao longo dos tempos pioneiros deste país, desde os pioneiros colonizadores até o presente, sofreu perseguição e assédio tão severo quanto os mormons. Hoje, pouco mais de 100 anos depois de os mormons terem se instalado em Utah, nós os encontramos em paz e prósperos, ainda ganhando a vida em sua maioria da terra. Durante a Depressão, enquanto milhões de pessoas dependiam da ajuda do governo em toda a nação, os mormons foram os primeiros a anunciar que dali em diante nenhum mormon pediria caridade. Eles haviam encontrado uma maneira de se tornar autossuficientes e autodeterminantes. Bem, não estamos interessados nos mormons como religião, nem no povo mormon, senão para chamar atenção ao que acontece quando um grupo é levado ao martírio, como aconteceu com eles. Temos aqui um exemplo convincente da sensatez do lema de Andrew Carnegie: a adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Então aqui ele explicando que ele não está contando a história dos mormons, de como é que eles nasceram, como é que passaram por essa dificuldade toda e venceram, agora são tão prósperos, para falar de religião, mas sim para trazer então essa máxima do Andrew Carnegie, eu achava que era dele: há sempre uma diversidade, uma semente de êxito em cada diversidade. E eles, os mormons, então, ele trazendo a história para mostrar que eles encontraram essa semente. Porque, de acordo com ele, há que se ter persistência, há que se ter a vontade, um objetivo definido, claro definido, que se torne beire a obsessão, e há que se ter o que ele está dizendo aqui, o que ele está trazendo agora, que ele está focando nesse terceiro capítulo, a atenção controlada. Os mormons enfrentaram a adversidade quase maior do que pode suportar o ser humano. Quanto aos méritos ou deméritos da causa deles, ou da religião, ou dos antigos relacionamentos domésticos, não estamos interessados, mas estamos muito interessados em aprender o segredo pelo qual um grupo de pessoas consegue combinar de tal forma fortunas e esforços para que cada indivíduo tenha suprida suas necessidades de vida, sem ter que pedir caridade pública. Então, aqui ele dizendo, ele não está em busca do que eles fizeram, de como é a doutrina deles, qual é a filosofia deles, nada disso. Ele só está trazendo para ver como é que um grupo ou um indivíduo, como é que um grupo de pessoas consegue combinar de tal forma fortunas e esforços para que cada um tenha suprido as suas necessidades de vida sem ter que pedir caridade pública. Ou seja, como que a união faz a força aí para que todos, o grupo inteiro encontre a semente de êxito na diversidade e assim todos saiam ganhando. Estude os mormons com cuidado e você vai descobrir que o segredo dessa autodeterminação, se é que há nela alguma coisa que possa ser chamada de segredo, remonta ao espírito de perseverança que eles desenvolveram enquanto lutavam pela vida.
Eles foram levados a somar seus escassos recursos econômicos e seus recursos espirituais para se defenderem de uma sociedade que tentava exterminá-los. Aqui então ele trazendo aquilo que ele falou ali nas páginas anteriores, então, que o impulso que faz também com que a gente tenha essa determinação, essa firmeza, é uma motivação. E aqui a motivação, como ele está dizendo, era lutar pela própria vida. Ao formar essa associação, eles descobriram algo que devia interessar muito a todos nós. Descobriram que há poder na união. Olha ele aqui me plagiando. União não faz só açúcar, como eu repito várias vezes. Então, há poder na união de propósito e na coordenação de esforço físico. Ou seja, não adianta só se unir em torno de um propósito também. Há que se colocar juntamente, conjuntamente, a mão na massa, todo mundo trabalhando. Não só descobriram o princípio do Mastermind, como também o usaram para escapar da total aniquilação e da humilhação de aceitar caridade pública, quando milhões de pessoas que nunca foram perseguidas buscavam subsídio na forma de ajuda do governo. Olha que legal, né, gente? Isso há tanto tempo ele falando uma coisa tão atual, né? A união, a força de vontade, a tenacidade e o esforço físico, o trabalho ali mesmo, faz com que a gente consiga se virar por nossa conta, quando há esses requisitos reunidos. E ele está trazendo como prova isso que aconteceu com os Mormons. Os Mormons não só entenderam o princípio da atenção controlada, como também o usaram com tanto sucesso que arrancaram a vitória da derrota em um mundo que estava decidido a destruí-los. A aplicação do princípio foi para eles, no início, uma questão de necessidade. Foram forçados a concentrar a atenção em um objetivo principal definido, para não serem aniquilados. Ou seja, aqui eles foram forçados pela motivação de estar vivendo, de estar garantindo a sobrevivência. Mais tarde, talvez eles tenham começado a usar o princípio por opção, uma vez que haviam aprendido o poder estupendo desse princípio quando lutavam pela vida. Ou seja, como eles viram que é um princípio realmente que, se colocado em prática, trazia muito êxito, ajudava a resolver os problemas. Então, mesmo quando eles já não tinham mais o problema de ter que lutar pela sobrevivência, eles continuaram usando então esse princípio. Antes de encerrar o assunto dos Mormons, quero fazer mais uma observação sobre eles. Hoje, eles têm missionários em praticamente todas as áreas dos Estados Unidos e na maioria dos países do mundo. Conseguiram seu lugar nas mais severas condições e agora são reconhecidos no mundo todo com a mesma intensidade com que um dia foram perseguidos. Ou seja, viraram completamente a chave, né? Transformaram então o que era perseguição em aceitação agora. Ou seja, o que seria fracasso agora sucesso. Não há espírito de vingança entre o povo mórmon hoje em dia. Se em algum momento eles quiseram se vingar da perseguição que sofreram, esse sentimento não existe mais. E olha aqui um outro ponto incrível que ele está trazendo, que eu vi uma vez uma história de uma pessoa, uma moça, que ela foi torturada. Eu vi isso ali no programa do Faro, acho. E ela foi realmente, o dia que ela estava lá, a mulher deixou ela pendurada ali com a amordaçada, e ela disse que pediu muito a Deus que aquele dia terminasse o sofrimento dela. E aí nesse dia a polícia bateu lá e a salvou. Ele perguntou a ela: você perdoou? Ela disse: se eu não tivesse perdoado eu não estaria aqui. Então aqui ele dizendo, se em algum momento eles quiseram se vingar da perseguição que sofreram, esse sentimento não existe mais. Então eu acredito que esteja aí o segredo
que ele disse que se podia, que ele já falou lá em Um Segredo, mas um outro segredo seria esse: se eles tivessem consentimento de vingança, eles não teriam encontrado esse êxito também, esse sucesso que eles encontraram. Eles não têm ressentimento contra ninguém por nenhum motivo. Talvez por isso sejam tão aceitos no mundo todo. A atitude mental deles é positiva e construtiva. Porque se eu estou com o meu coração cheio de raiva, de ressentimento e não perdão, não tem como eu ter uma atitude mental positiva e construtiva. Eu vou estar sempre ali no mau humor, eu vou estar sempre ali reclamando, eu vou estar sempre ali criticando. E isso são coisas que baixam a nossa vibração, e a gente já entendeu que é a vibração que é a linguagem do universo. E é o universo que manda as nossas experiências, que desenha, que diz, ó, é essa a realidade que você vai viver. Eles são leais cidadãos americanos, adaptados de todas as maneiras aos melhores e mais aprovados hábitos do estilo de vida americano. Não há em todo este país melhor exemplo da qualidade do ensaio de Emerson sobre compensação do que esse que encontramos nos Mormons. O que foi tirado deles pela geração de um século atrás é hoje devolvido de forma espontânea e livre por esta geração. Esse é um alimento da mais elevada ordem para o pensamento. Mas olha, gente, que incrível aqui nessa história que ele está trazendo dos Mormons, para a gente trazer para a gente. Se a gente começar a vibrar na alegria, na alegria e no positivismo. Eu também vi ali com os Abrahams, que são aquela consciência que quem canaliza é a Esther Higgs, e ela disse que o básico então é a gente estar agradecendo e estar no positivo, está isso aqui, como ele está dizendo, a atitude mental ela tem que ser positiva e construtiva e também de agradecimento. Eu acredito que isso, quando cada vez que a gente vai pensar em alguma coisa negativa, se a gente, uau, mas olha, eu tenho isso, é assim grandioso. Por exemplo, se a gente vai lavar a louça, a gente está ali, ai meu Deus, mas eu queria estar sentada no sofá assistindo a novela, tem que estar lavando a louça. Aí, e se a gente pensar, meu Deus, mas eu estou lavando a louça é porque eu tive que comer, sujei o prato porque eu tinha comida, e se eu não tivesse, não tinha, estava tudo limpinho. E aí, se a gente agradece, no mesmo instante a gente eleva a nossa atitude mental e já passa a vibrar em outro nível. Vamos reconhecer a verdade onde a encontrarmos. Mais que isso, vamos nos apropriar da verdade e fazer uso dela. O passarinho está até concordando, olha, gente. Venha de que fonte vier. Se os Mormons têm um jeito melhor de se relacionar entre eles que todos nós, vamos aprender a usar o jeito deles. Sejamos juntos, pelo menos conosco, e analisemos o estilo de vida Mormon. Sejamos justos, pelo menos com a gente mesmo, e vamos analisar o estilo de vida Mormon. Não pelos hábitos de 100 anos atrás, mas pelos hábitos atuais deles. Aqui eu não conheço muito o estilo de vida dos Mormons, mas vamos ver de acordo com o que ele está dizendo, né? O mundo todo está em estado de desajuste. Os relacionamentos humanos foram perturbados neste e em todos os outros países, a ponto de representar um perigo que ameaça a civilização. Cabe a nós, portanto, observar os métodos de qualquer indivíduo ou grupo que tenha encontrado um jeito de se relacionar com a vida de maneira harmoniosa. Então aqui eu acredito que isso é só um recado que ele está passando para quem, por alguma razão, quem conheça os Mormons, tem algum preconceito, julgue eles por alguma coisa, que eles fazem alguma coisa que eles não gostam, então ele está dizendo, não vamos então
tá julgando por isso, não vamos nos ater a isso, mas vamos sim observar os métodos de qualquer indivíduo ou grupo que tenha encontrado um jeito de se relacionar com a vida de maneira harmoniosa, que é isso que nos interessa. Pegar o exemplo positivo do outro, o que ele fez de errado, o que ele fez que não deu certo, a gente nem se presta atenção. A gente quer saber como é que ele fez para chegar ao sucesso dessa forma, de forma que a gente também possa conseguir chegar com facilidade e alegria. Então, gente, ele para aqui de falar dos Mormons, acredito. Eu trouxe aqui até aqui então, para a gente ver, ou se não, ele traz aqui depois uma oração. Mas então vamos só concluir aqui, tá? Quando encontramos uma pessoa que tenha descoberto como viver em harmonia com o resto do mundo, vamos perguntar sobre a filosofia dela. Porque apesar da possibilidade de termos nos aproximado para debochar dela, podemos descobrir que é vantagem ficar e observar. Ou seja, tá dizendo para a gente guardar aquela nossa necessidade de julgar antes mesmo de conhecer, e até quem sabe aquela inveja, né, que a gente vai ali perto de uma pessoa que está dando certo, e aí a gente já vai, mas foi por isso, tá fazendo aquilo. E por que a gente não ao invés de ficar julgando, debochando, como ele está dizendo aqui, vamos descobrir o que é vantajoso, vamos ficar e vamos observar o que ela está fazendo que está dando certo, que a gente possa estar, como que diz, modelando para a gente mesmo, não é? A atenção controlada possibilita esse tipo de análise. Permite que se penetre a superfície das coisas e pessoas e apreenda o que existe além da aparência. O mundo agora precisa desse tipo de análise. Muitos de nós somos muito propensos a enxergar a aparência e os aspectos materiais de coisas e pessoas, ignorando a realidade que existe além da superfície. E esse hábito trágico levou o mundo todo à beira da falência espiritual. Então, esse hábito de enxergar a aparência e os aspectos materiais de coisas e pessoas, ignorando o que está por trás da superfície. Ou seja, o que acredito que é realmente o que a pessoa está, o que a pessoa é, o que é aquilo que ela tem dentro dela realmente. Ou das coisas materiais também seria, não sei como analisar para coisas materiais, mas vamos ver como é que ele continua. Essa filosofia pretendia originalmente ser uma filosofia de realização individual, projetada principalmente para capacitar as pessoas a garantir as necessidades materiais da vida sem violar os direitos alheios. Carnegie tinha isso em mente quando inspirou a pesquisa que resultou na filosofia. Mas as condições alteradas do mundo desde o tempo de Carnegie me levaram a olhar para um mundo inteiramente novo. Um mundo de riqueza espiritual, um mundo em que as belas artes do relacionamento humano foram reveladas. E é o espírito maior de compreensão que quero que o leitor deste capítulo adquira. Aqui então ele trazendo outra vez aquilo que ele já disse no livro Pense e Enriqueça, no livro Mais Esperto que o Diabo, que a filosofia dele não é para encontrar o sucesso financeiro, é para encontrar a vida plena, a plenitude do sonho de Deus para a gente. Então isso passa por todos os outros setores e, como ele diz, faz com que a pessoa possa encontrar um mundo de riqueza espiritual, um mundo em que as belas artes do relacionamento humano foram reveladas. Esforcei-me para mostrar que existe uma diferença entre atenção controlada e concentração comum de esforços. Vamos garantir a compreensão da natureza e extensão dessa diferença. A palavra controle é a chave para a explicação da diferença. Então, ele dizendo que existe
há uma diferença entre atenção controlada e concentração comum de esforços, e que a palavra-chave para explicar essa diferença é controle, ou seja, o controle aparece ali na atenção controlada. A atenção controlada significa o ato de coordenar todas as faculdades da mente e direcionar o poder da mente combinado para um fim determinado. Esse ato requer autodisciplina da mais elevada ordem. Também requer o desenvolvimento de hábitos controlados. Na verdade, não se pode controlar a atenção sem o apoio de hábitos de pensamento bem desenvolvidos. Então, ele explicando bem aqui o que ele quis dizer com a diferença que faz entre a expressão atenção controlada e concentração comum de esforços é a palavra controle, porque no ato da atenção controlada, a gente tem que ter autodisciplina da mais elevada ordem, e a gente tem que também desenvolver hábitos controlados. E para esses hábitos, para desenvolver esses hábitos, a gente tem que ter pensamento bem desenvolvido, o que eu acredito ele não diz, mas não são requisitos para a concentração comum de esforços. E aí ele conclui. Agora vamos considerar algumas das circunstâncias sob as quais é aplicada a atenção controlada, a saber. E aí essa outra parte eu deixo para o próximo vídeo, tá bom? Mas eu só adianto que ele vai começar aqui falando sobre a oração dentro desse tema, atenção controlada. Tá bom, gente? Eu concluo aqui então. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura que eu estou fazendo. Nós estamos praticamente concluindo o livro, faltam poucas páginas desse terceiro capítulo, que é a atenção controlada. A gente já viu a visão criativa e o pensamento organizado. E ele diz que se a gente quiser conquistar sucesso em todos os setores, a gente deve estar dominando a nossa mente e pensando de modo criativo, organizado e atento, e assim as nossas ações nos levarão à vitória. Porque tudo começa pelo pensamento, que se transforma em sentimento, e aí vem a emoção, mas o que faz com que aconteça é a nossa ação. A gente age de acordo com esses conceitos, ou esses conceitos não, de acordo com isso que aconteceu anteriormente, que é o pensamento que se transforma, que cria um sentimento, e aí é isso que dirige a nossa ação. E é a ação, então, que faz com que aconteça, que faz com que apareça alguma coisa. Se a gente quiser construir uma cadeira, não adianta só ficar pensando ali, eu coloco um monte de tábua ou um monte de ferro, fico olhando e pensando e sentindo, eu quero que se a gente não for lá, puser a mão, pegar o prego, bater ali, ela não vai aparecer. Então, só para dizer que então tudo é dessa forma, e tem que chegar à ação. Tá? Eu espero que vocês estejam gostando dos comentários que eu faço. Espero que vocês possam estar compartilhando os vídeos para alguém que vocês acreditem que também vai gostar dos ensinos do Napoleão Hill nesse livro. E especialmente se você é deficiente visual ou é analfabeto ou não tem tempo de ler, é para você especialmente que eu tenho com esse objetivo, com esse pensamento, que eu passei a ação. Eu tive esse pensamento quando eu estava lendo esses livros, nessa minha busca pelo desenvolvimento então pessoal para alcançar o sucesso. Comecei a ler muitos livros, peguei o gosto pela leitura e eu falei, então por que não partir para a ação e ler no YouTube? Assim eu posso ser contribuição para quem não teria tempo, não poderia por algum motivo. Tá bom? Espero que esteja sendo então contribuição. Se você quiser deixar sua curtida, se você quiser me deixar uma mensagem, se você quiser se inscrever no canal, se for leve, eu vou ficar super feliz, tá bom? Muitíssimo obrigada, eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!